Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, pós-jogo, Cruzeiro e Vasco, o jogo maluco, cara, 3-3, eu tinha feito um trabalho minucioso, detalhes, mas não deu, são tantas informações relevantes e tanta emoção que o jogo teve, que eu resolvi, cara, rasgar tudo e vim aqui só com a cara e o coração, porque isso é o que a gente faz de melhor. A gente é torcedor, então vamos falar do Vasco e do jogo como torcedor. O Vasco começou bem no primeiro tempo, e aí, logo aos 10, 15 minutos, os caras do Cruzeiro perceberam que a gente não tinha meio de campo. O Vasco estava jogando com 3 volantes e muito recuado. Eles vinham do início, logo da saída do goleiro, da intermediária deles, e iam passeando, trocando bola até a intermediária do Vasco. E eles fizeram isso dos 7, 8 minutos do primeiro tempo até o primeiro gol. Foi impressionante como o Cruzeiro dominou o primeiro tempo do jogo. Eles atacavam do jeito que queriam, faziam o que queriam. O Vasco praticamente não jogou. Foi controlado e dominado pelo Cruzeiro no primeiro tempo. E eles fizeram 1-0, viraram o jogo com 1-0 e poderiam ter feito muito mais. Dava para ter feito 2, 3. E o Vasco não deu nenhum chute a gol. Sequer fez um ataque perigoso. Nada, cara. 0. Tá? Parecia o time do Carille. Aquele time apático que não atacava e que era totalmente dominado no meio do campo. Impressionante. Impressionante mesmo. É um dos piores primeiro tempo que eu já vi. Muito pior do que qualquer primeiro tempo que o Fernando Diniz tenha feito. Eu fiquei muito decepcionado, muito preocupado. Aí o Renato começa a aprontar. Vai para o intervalo e, para minha surpresa, depois daquele primeiro tempo patético, ele volta para o segundo tempo, acreditem se quiser, com o mesmo time. Ele não substituiu ninguém. Todo mundo pedindo o Rojas, todo mundo pedindo para ele mudar, para ele colocar o time um pouco mais para frente, e ele colocou com a formação que ele tinha em campo. Primeira surpresa do Renato. E você sabe o que aconteceu? Até os 10 minutos de jogo, o Vasco avassalador, 2 gols do Barros, o Vasco vira o jogo em 10 minutos, arrebentando com o Cruzeiro. Ninguém acreditou no que o Renato fez. O cara mudou o time no vestiário, sem mudar uma peça, mudou a consciência, mudou a mente. E o Cauã Barros foi o protagonista, fazendo os 2 gols e logo depois, infelizmente, protagonizando também a expulsão dele, que fez o jogo inverter, tá? Ele foi expulso, uma falta idiota no meio de campo, expulso com razão. O árbitro, na minha opinião, muito mal intencionado. No primeiro tempo, o árbitro foi horrível. Tudo ele dava ao contrário, tudo ele invertia. Eu achei que teve um pênalti a favor do Vasco e ele não deu, mas deixa isso para lá. O Cauã tinha que ser expulso e, a partir disso, o Cruzeiro dominou o jogo. O Vasco ganhando de 2-1, o Cruzeiro começou a pressionar o Vasco e acabou empatando o jogo numa fatalidade. Num lance desviado, a bola acabou entrando, 2-2, e os caras continuaram dominando, continuaram massacrando o Vasco. E, cara, Deus abençoa a gente. E com o mesmo castigo que eles
tiveram, né, que eles fizeram um gol com um desvio, o Vasco acaba chegando ao terceiro gol e, surpreendentemente, inacreditavelmente, a gente faz um 3-2, já caminhando para o final do jogo, com um jogador a menos, e ninguém acreditava nisso. Só que o tempo passou, o árbitro, que eu já estava desconfiado dele, ele acabou dando 10 minutos de acréscimo. A televisão, a mídia toda dizendo que era um exagero. Todo mundo falou, porra, não era para ter 10 minutos de acréscimo. O Vasco não segurou a bola para esse jeito. E aí o Cruzeiro acabou empatando o jogo. Um jogo maluco, muito louco. Depois eles continuaram pressionando. O Vasco já cansado, todo mundo morto. 3-3. Acabou sendo um bom resultado pra gente, mas a gente mereceu vencer. Eu saio orgulhoso do time. O Barros, herói e vilão do jogo. O Renato, cara, o Renato é maluco. O Renato corajoso demais. No final do jogo, ele me tira o Hugo Moura, cara. O Vasco precisando defender o jogo, coloca o JP. Antes disso, ele dobrou os laterais, o que proporcionou o terceiro gol do Vasco. Então, assim, no ruim de tudo, o Renato é muito mais inteligente do que o Fernando Diniz foi nos últimos meses aí de Vasco. Então a gente se deixa fica com a certeza de que a gente pode ir muito longe. Um empate com sabor amargo de que poderia ter sido melhor. O Vasco vai para 5 pontos, sai ali da zona do rebaixamento, fica um pouquinho acima, não resolve o problema de ponto, mas mostra que tem time para brigar lá em cima. Eu fiquei satisfeito, um pouco triste, que eu queria a vitória, mas no final acabei me contentando. E apesar de achar que o árbitro foi muito mal intencionado, achei o empate justo. A gente fica por aqui, galera. Eu peço desculpas a vocês pelo improviso, mas não tem como. Um 3-3 desse, cara, deixa o coração a mil, deixa a gente emocionado, tenso. E a gente sabe o que a gente tem passado aí nos últimos anos. Esse é o pós-jogo, 3-3, podia ser melhor. Faz a tua inscrição no canal. Deixa o teu comentário aí pra gente poder interagir. Tamo junto. Saudações vascaínas. Fui.